Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje falaremos um pouco sobre o conceito de lógica digital, tá? É um conceito bacana que dá para a gente entender um pouco sobre os aspectos principais de dentro de um computador, tá? Um computador digital. Então, dentro do nosso computador, geralmente, nós temos um trabalho que seria algo em torno de sinais, que nós chamamos de sinais digitais. Esses sinais digitais, eles são oriundos de alguma fonte elétrica, alguma fonte de energia. E aí eles podem, dentro de um sistema digital, assumir os valores binários de 0 ou 1, ok? Então, essa seria a forma de estar trabalhando, né? Então, para eu passar um sinal digital de um lado para o outro dentro de um computador, eu posso estar trabalhando com um conceito dentro de lógica digital conhecido como gate, tá? Ou portão, porta, né? Então, o que que é esse gate aqui? Ele é um elemento físico, tá? De hardware, um elemento físico de hardware, ok? Que a gente chama, na verdade, de circuito elétrico, que recebe, que recebe, que recebe ou mais, um ou mais sinais na sua entrada, sinais de entrada, e aí ele vai produzir, então, um sinal de saída, seguindo geralmente a regra, né, seguindo uma regra de lógica, né, a gente chama isso aqui, né, o conceito aqui de lógica, de operações lógicas em circuitos, ok? E aí, quando você tem vários portões desses, então qual que seria a ideia nossa? Você teria aqui uma ou mais entrada, você passaria por um gate, e esse gate produziria uma saída. Essa saída aqui pode ser feito, né, através de várias outras entradas. Aqui, outra saída 2. E essa saída 1 e a saída 2 pode servir de entrada para outro circuito. E assim vai. Então, dentro do computador, é muito comum a aglomeração de vários gateways. E aí, esses caras aqui, ele faz um processo aqui que a gente chama de switch, né? De switch de informação, ok? Então, esse switch aqui, ele vai seguir aqui uma regra de álgebra, né? Que a gente chama aqui de álgebra booleana. E aí, para executar essas álgebras booleanas, nós trataremos sempre com o dados entrando como verdadeiro ou falso, bit 0 ou bit 1, dentro de uma possibilidade de porta, seguindo um conjunto de operações de e, de ou, né, da negação, do exclusivo e por aí vai. Qual que seria, então, uma forma escrita que nós teríamos disso daqui? Uma forma escrita regulamentada. Seria assim, ó. Nós teríamos aqui o conceito de entradas, e aí eu teria a entrada 1, passando, então, para a entrada, também uma entrada 2. Esse cara aqui, ele passa por uma porta lógica, que seria o nosso gate, X. E esse cara aqui vai produzir, então, uma saída, né? Que seria a nossa, né? Vamos trocar aqui essa saída aqui por R. Então, o R seria a nossa saída. Então, como que eu faço, como que eu leio essa operação aqui? Eu leio da seguinte forma: entrada 1, ok? Entrada 1, operação lógica X, com a entrada 2 vai produzir o sinal de saída R. Essa seria a leitura, ok? Mais ou menos assim, ó, eu tenho uma entrada verdadeiro, uma operação lógica, por exemplo, de ou, a entrada 2, que seria falso. Então, verdadeiro ou falso, a resposta seria o quê? Verdadeiro.
Então, se é um bit que tem energia aqui, com um sinal que não tem energia aqui, essa porta lógica ou aqui, ela vai deixar sair do outro lado a energia, porque é uma operação de ou, ok? Então, ela é um condutor que deixa passar. Se fosse um condutor de E, ele não deixaria passar, porque teria que estar energizado os dois lados para poder ser verdadeiro, ok? Então, essa seria a regra aqui das entradas das portas lógicas. E aí eu não preciso ter apenas uma entrada ou duas, né? Eu posso ter três, eu posso ter quatro, eu posso ter apenas uma. Vai depender muito de como a gente está tratando e desenhando o nosso circuito elétrico. E aí eu posso fazer, então, uma simbologia matemática das portas, né? Então, eu tenho aqui, ó, as portas, né? Porta lógica. Eu tenho aqui a porta lógica. Eu tenho aqui um símbolo matemático, ok? E aqui eu tenho uma simbologia gráfica, tá? Um símbolo gráfico. Então, seria mais ou menos assim. Eu teria aqui as operações de E, ok? A operação de E, o símbolo matemático dele é um pontinho, ok? É um pontinho no meio da linha. Não é um pontinho aqui, não é um pontinho aqui. É um pontinho no meio da linha. Então, eu poderia ter algo do tipo assim, ó, x igual a e b, ok? E aí, o símbolo gráfico dele matemático seria esse cara aqui, né? Com uma lua aqui, com uma saída x. Eu também tenho a operação lógica de ou, que o símbolo matemático é o mais. Então, teria x igual a ou b. Lembrando que aqui, como estou trabalhando com circuito lógico, o símbolo matemático do mais, ele me traz um comportamento de ou. Então, o símbolo matemático seria esse cara aqui, muito parecido com E, só que em vez de ser reto aqui, ó, ele é um cenário assim, ó, como se fosse linha minguante, né? Dessa forma. Eu teria a negação, que seria o NOT. O símbolo da negação é um barramento, é um barrado, ok? No meio da linha também. Então, por exemplo, eu teria x igual a barrado. Estou negando quem? O valor de A. O símbolo dele é um símbolo de né, de um triângulo aqui, com essa bolinha aqui na frente, ó, tá vendo essa bolinha aqui? Essa bolinha aqui, ela é super, super importante. E aí ela tem uma saída aqui, o quê? Uma saída X, ok? E aí eu tenho a possibilidade do not end. O not end seria igualzinho o end, só que com esse barramento aqui. Então, eu teria x igual o A e B negado ou barrado. Então, eu posso negar só o A, posso negar o B, como posso negar o E dos dois, das duas operações. Então, teria uma entrada igualzinho a entrada do E, só que no final eu tenho a bolinha da negação com uma saída X. Eu teria aqui também o NOT ou, o meu NOT ou seria do mesmo jeito do ou, o A mais B, e eu teria a mesma simbologia dele barrado. E aí a minha simbologia gráfica seria, né, isso daqui também com a bolinha aqui no final com uma saída X. E aí eu tenho a porta lógica, né, que nós chamamos de XOR, ok? Que é o exclusivo, o símbolo dele, matemático, é um maisinho dentro de uma bolinha, ok? Matematicamente seria x igual a mais em volta B, né? Isso daqui é o ou exclusivo. Aí a simbologia matemática dele vai ser assim, ó. Aqui, aí ele tem uma outra aqui, certo? Com uma negação no final e uma saída X. Ok? Então, cada uma dessas situações aqui eu posso fazer uma jogada de lógica, né? Então, eu posso fazer uma tabela verdade para aquilo ali. Por exemplo, na tabela verdade do E. Tabela verdade do E, novamente, o símbolo matemático dele, né? É isso daqui. E aí eu tenho uma saída X. Então, eu teria uma entrada 0,
E0, eu teria uma saída sem energia, ok? Uma saída 0 e 1, eu teria sem energia, porque é um E. O 1 e o 0, eu não passaria energia, porque é o E. E no E, só passa se os dois lados tiverem energia. Então, tem que ter energia aqui e aqui, então aqui eu vou ter uma energia. Qual que é o símbolo matemático disso daqui? X é igual a B, ou então eu posso fazer X igual a bolinha no meio, B, qualquer uma dessas escritas aqui. Então, se eu entro, por exemplo, aqui, né, com entrada 1 e 0, qual vai ser minha saída? 0. Se eu faço uma entrada 1 e 1, qual que vai ser a minha saída? 1. Ele só vai ser 1 se somente se os dois lados forem verdadeiros. Essa é a porta, essa daqui é a porta do AND, ok? A porta do OR eu posso fazer da mesma forma que o que foi feito aqui, uma tabelinha matemática, onde 1 e 0, né, vai ser 1, 0 e 1 também vai ser 1, 0 e 0, ok? Vai ser 0, né? 1 ou 1 também vai ser o quê? Também vai ser 1. Essa daqui é a porta lógica do OU. Então, esse porta lógica aqui do OU, eu consigo estar trabalhando nas seguintes situações. Ela só vai ser falsa se apenas... Não, se os dois lados não tiverem energia, então não passa energia. Se eu tiver no circuito elétrico desse jeito aqui, então eu poderia estar entrando aqui, né, com uma energia assim, ok? Com uma saída X, né? Só de qualquer jeito que eu energizar qualquer um dos lados, ele vai dar energia. Para esse X aqui ser sem energia, eu tenho que colocar 0 e 0 aqui. Seria a única situação, porque é a porta lógica de quem? A porta lógica do OR segue essa regra, ok? E aí agora eu tenho a possibilidade de trabalhar com a negação. A negação, o símbolo dele é o triângulo com a bolinha na ponta, né? Então, eu tenho uma entrada A. Se entrar 0, ele se transformará, inverterá para 1. Se entrar 1, ele vai inverter para 0. Essa daqui é a porta lógica da negação, ok? E aí a porta lógica do nosso NOT AND, do nosso NOT E, seria, eu tenho uma entrada 0, 0, ok? O que eu faço? Eu faço a operação lógica de E, onde 0 e 0 é 0. Depois disso, eu nego ele. Então, novamente, eu entrei aqui, de um lado 0, entrei de outro lado 0, vai passar aqui pela porta, né? Vai passar aqui pela porta de negação aqui. Então, aqui dentro, ela vai ser 0. Aqui dentro vai ser 0. Quando ele passar por essa negação, ele transformará a saída dele em 1. Ok? Então, basicamente a mesma operação do E, só que o final você nega. Então, você vai ter aqui, ó, 0 e 0 seria 0, então agora ele vai para 1. Ok? 0 e 1 seria 0, então agora ele converte para 1. Ok? 1 e 0 seria 0, ele converte para 1. A única situação que ele poderia ser verdadeira no AND seria quando fosse aqui, ó, 1 e 1. Como agora eu estou negando ele, 1 e 1 é verdadeiro. E agora então ele vai ficar o quê? Vai ficar falso. Essa é a lógica que a gente tem que aplicar em cima da porta lógica NOT AND. E aí, continuando aqui, nós teríamos a próxima porta lógica, que seria o NOT OR. Então, o NOT OR, NOT OR, seria, eu tenho uma entrada 1, por exemplo, e 1, ele passa numa operação lógica aqui, né, de OR,
nega ela, e aí tem uma saída produzida aqui, que seria o 0. O 1 ou 1 é 1. Quando eu nego ele, ele passa a ser o quê? 0, né? Então, quando eu tiver aqui, né, o 1 ou 0, ele também é 1. Quando eu nego ele com esse barrado aqui, ele passa a ser o quê? 0. Eu teria o 0 ou 1. Seria 1 aqui também. Então, agora, o que vai acontecer? Eu vou negar ele. Aí, eu teria aqui o 0 ou 0, que seria 0. E aí, quando eu nego ele, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar o número 1, que é de energia. Ok? Então, se eu pudesse fazer um exemplo aqui bem simples, eu poderia ter uma situação assim, ó. Então, seja A igual a 1 e seja B igual a 0, eu preciso calcular a expressão lógica. A mais B, barrado. Ok? Então, como é que seria o cálculo? No primeiro momento, eu teria, no lugar do A, eu teria 1, no lugar do B, eu teria 0. Certo? Aí, no segundo momento, 1 mais 0, né? 1 ou 0 seria 1. No terceiro momento, aqui eu estou fazendo a operação de ou, aqui eu estou fazendo o barramento de negar. E de 1 aqui eu vou inverter ele, vai fazer o que? 0. Então, x nesse caso aqui vai ser o quê? Vai ser igual a 0. Ok? Essa seria a ideia de uso do not or. O próximo componente que nós podemos fazer o uso, né, seria o ou exclusivo, o x or, que deve ser o que preocupa todo mundo, mas ele é bem simples, né? O que eu vou fazer? Eu tenho uma operação de A e B, aí eu faço a primeira operação nele, depois eu faço o ou nele, depois que eu tenho uma saída. Então, qual que é a lógica do XOR? Ele será verdade, ele é verdadeiro apenas se somente se um dos lados for verdadeiro. Entendeu? É verdadeiro se apenas um dos lados forem verdadeiros. Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui 0, né? E 0, tá. Não tem nenhum lado que é verdadeiro. Então, ele aqui é o quê? Falso. Eu tenho o 1 e o 1, ok? Apenas um dos lados tem que ser verdadeiro. Nesse caso, os dois lados são verdadeiros. Então, isso daqui também é 0, não passa energia. Agora, eu tenho o lado esquerdo positivo, o lado esquerdo sem energia. Então, ele é verdadeiro, porque é apenas um dos lados. Eu tenho o lado esquerdo negativo e o lado direito com energia. Então, aí sim, ele é o quê? Ele é verdadeiro. Então, essa daqui seria a tabela verdade do XOR. Então, essas são as situações do qual nós podemos fazer exemplos. Por exemplo, aqui, ó, seja A igual a 11001 e o B igual a 11110. Aí ele pede para calcular x igual a A ou exclusivo B. Então, como é que seria? Então, eu vou colocar isso aqui numa operação de ou exclusivo. E aí, agora eu vou fazer aqui a conta. Apenas um dos lados é verdadeiro. Verdadeiro. Apenas um do lado é verdadeiro. Verdadeiro. Apenas um dos lados é verdadeiro. Verdadeiro. Apenas um dos lados é verdadeiro? Falso. Apenas um do lado é verdadeiro? Falso. Então, essa daqui seria a resposta para a gente fazer a operação lógica do XOR, do ou exclusivo. Então, essa daqui seria a ideia de trabalhar com essas portas lógicas. E aí eu posso combinar as portas lógicas, né? Eu posso fazer um exemplo assim, sei lá, x é igual ao A mais o B e C, ok? XOR
D. Posso ter expressões lógicas nesse sentido aqui, ok? E aí, existe uma ordem, né, para poder fazer ele. É a mesma ordem da expressão matemática. Se existir parênteses, você vai executar primeiro o exemplo do parênteses, entendeu? E aí, se por acaso você tiver uma situação, né, de 2 ou 3 parênteses, você executa sempre o mais à esquerda, ok? Então, se eu tivesse um parênteses aqui e depois um parênteses aqui, primeiro eu iria executar essa parte aqui, depois eu iria fazer essa parte aqui, depois eu iria fazer o E entre a parte A1 e a parte A2. Essa seria a ordem de execução disso daqui, ok? Após isso, a próxima operação que tem prioridade, além dos parênteses, é a operação de E, ok? Observe que o símbolo E não é um pontinho no meio da tela, ele não parece uma multiplicação, ok? O OR não é um símbolo de mais, ele não parece uma soma. Qual que você faz primeiro, a soma ou a multiplicação? A multiplicação. Então, por isso que a primeira ordem, logo após parênteses, é resolver as operações de E, ok? Depois, você faz a operação de OR. Então, se tiver assim, ó, A mais B e C, primeiro você resolve o B e o C, né? Então, você teria uma situação aqui, né? De um valor B1, para depois você fazer o resultado de A com o B1, para você chegar aqui, então, no resultado, no resultado aqui final. Então, essa seria a nossa ordem aqui principal. Os outros têm ordens muito similares, então você vai resolver o primeiro que aparecer, entendeu? O primeiro que tiver, o primeiro que aparecer, você vai calcular ele, ok? Então, essa seria aqui a parte de ordem. Então, a parte de álgebra, né, em cima das operações lógicas, né, de lógica digital, seria isso. Então, aí nós podemos, então, partir para alguns exercícios, né? Alguns exercícios bem simples, né? Por exemplo, né? Deixa eu colocar aqui, por exemplo, calcule, né? Letra A aqui. Vamos supor que seja A igual a 0, 1, 1, 0 e B igual a 1, 1, 0 e 1. Aí eu quero que você calcule x igual a A ou B. E B, desculpa. A letra B, nós poderíamos ter, seja o A igual a 0,1,0,1, o B igual a 0,0,1,1 e o C igual a 1,1,1,1. Né? Aqui seria um E, né? EC igual a 1,1. Calcular, né? X igual a B, C. Esse seria um exemplo aí de exercício para a porta lógica E. Um exemplo aqui para a porta lógica OU seria, seja A igual a 1100, B igual a 1111 e o C igual a 0001. Eu quero que você calcule x igual a A mais B mais C. Seria um exemplo da porta lógica do OU. A negação é bem tranquilo, né? Porque é só negar o valor, né? Então, vamos para o not OU. Então, letra D aqui. Seja o A igual a 1 e o B também igual a 1. Calcular x igual a A e B barrado. Esse seria um exemplo. Outro exemplo seria A igual a 10110 e B igual a 00011, calcular x igual a A e B também, só que agora você tem que colocar um debaixo do outro para poder ficar mais fácil, não fazer de cabeça.
Outra situação seria A igual a 1, né? B igual a 0, 1, 0, 0, 1 e C igual a 1, 0, 0, 0, 0, ok? Calcular x igual a E, B e C barrado. E aí você pode fazer essas mesmas operações aqui, trocando a operação de AND para OR, né? Logicamente, né? De NOT AND para NOT OR. Que esse seria os exercícios inicial aqui. E aí na parte do exclusivo, você também pode fazer a mesma operação e você troca a operação para o X OR. Então, você faria essa operação aqui com os três casos. E aí, na parte aqui de expressão, né? Na parte de expressão, podemos fazer alguns exercícios aqui bem tranquilo. Vamos colocar só um exercício aqui, FG, vamos colocar aqui como se fosse H, né? Então, vamos lá. Seja o A igual a 0, o B igual a 0, o C igual a 1, ok? E o D igual a 1. Vamos calcular esse X aqui, ó. Vou colocar na linha de baixo para não ficar confuso os parênteses. Então, calcular X. X igual A mais o B barrado, ou D, abre parênteses, fecha parênteses, né? E aí eu vou negar esse parênteses todinho aqui. Mais, abre parênteses, né? O C barrado E, B, fecha parênteses, com o exclusivo A. Esse daqui seria uma forma da gente estar trabalhando, ok? Então, essa daqui seria a introdução, né, ao conceitos de lógica digital. Então, até a próxima. Agora a gente conversa um pouco mais sobre isso. Obrigado a todos.